Então, vamos começar o experimento com o pimentão, né? Nesse experimento a gente vai apenas usar o pimentão cru e o pimentão cozido, 2 tubos desses aqui, o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, uma seringa de 5 ml. Enfim, vamos dar início aqui ao experimento. Primeiramente eu vou pegar esse tubo aqui, colocar o pimentão cru primeiramente. O primeiro tubo já foi colocado com pimentão cru. Agora o segundo tubo vai ser colocado agora com o pimentão cozido. Agora aqui a gente vai pegar o peróxido de hidrogênio, vai adicionar nesse tubozinho aqui, com essa seringa, um pimentão cru. Colocar mais outra. E mais um pouco. Agora vamos para o pimentão cru. Pegar novamente aqui, vou colocar. Já notamos aqui que já começou a ter uma coisa diferente, né, para o pimentão cru. Olha aí, já está os dois no mesmo nível, já colocado do peróxido de hidrogênio. Então a gente pode notar que tem uma breve diferença de um para o outro, né? Que esse é o pimentão cozido, esse é o pimentão cru. Então, vou explicar um pouco sobre essa reação. Com que esse pimentão aqui tivesse liberação de gás, foi porque foi adicionado o peróxido de hidrogênio, né? Então, a enzima que é responsável esse acontecimento é a catalase, que é produzida por quase todos os organismos vivos. Ela é responsável também pela decomposição do peróxido de hidrogênio, que foi esse que foi adicionado aqui, que é água oxigenada, que é encontrada na organela do piroxomos, presente nas células dos animais e vegetais. Já como foi notado que no pimentão cru não aconteceu, né, a mesma coisa, né? Ficou, vamos dizer, ficou normal. Então, o que aconteceu é que o pimentão ele foi cozido, né? Porém, pelo cozimento, ele elevou a perda de substâncias sensíveis ao calor. Então, ele não vai liberar gás como esse aqui, o pimentão cru. Uma das importantes funções da enzima, né, que a gente pode citar, é que ela é uma das funções importantes e para toda a atividade para a atividade dos rins e fígado. Nesses órgãos existem inúmeros piroxomos, né, responsáveis pela desintoxicação do organismo. No fígado, os piroxomos e a ação da catalase auxiliam a produção de sais biliares e a neutralização de substâncias tóxicas, como acontece. Como se sabe, essa situação ela ocorre, como já falado, né, ocorre biologicamente nas células animais, vegetais e humanas. Sim, a gente também pode dizer o seguinte, que as enzimas, como a gente pode dizer, ela tem um papel fundamental na vida humana também, como eu posso falar. Imagina aí, a consequência da ausência das enzimas, né? O que aconteceria de fato no nosso organismo, no nosso corpo. O que aconteceria sem as enzimas, né? Caso houvesse algumas enzimas, poderia trazer algum problema? Um problema, claro que sim, trazeria, né? Alguns problemas sim. Então, como todos sabemos, todas as células precisam de reação química para viver. Para acontecer,
as células precisam de reações químicas para viver, para obtenção de energia e de vida, né, alimentar. Então, vamos dar um exemplo, a febre, né? Quando você está com febre, a temperatura do nosso organismo ela é elevada a 37, 38, 40, né? Então, as enzimas, elas são frágeis a isso, né? Desse acontecimento. Então, quando você sente aquela febre, né? A temperatura do nosso corpo elevada, então depois você vai sentir tipo uma fraqueza, uma perda, né, de coragem, vamos dizer assim, uma perda, a pessoa fica lenta, né? Sem vontade para nada. E de fato, o que foi que aconteceu? As enzimas, com esse aquecimento, elas vão fazer assim, não, vamos fazer uma greve, não vamos trabalhar porque está muito quente, né? Então ela vai deixar de produzir energia para o nosso organismo. Então é isso que é um dos papéis fundamentais das enzimas, né? Para o nosso organismo. Esse assunto ele é bem importante sobre as enzimas em relação ao nosso estudo biológico, porque ele fala das células, como ela precisa para viver, para gerar energia, para ter um pouco de entendimento sobre o que acontece no nosso organismo. Então as enzimas, vamos dizer que ela é vida, ela está presente em várias coisas, na reação, em várias reações. Também ela é importante na fermentação do bolo, como outras coisas. Então o que com essas enzimas, o que aconteceu nessa reação foi a catalase, né? A catalase ela transforma moléculas em outras moléculas. Então esse é um dos papéis importantes das enzimas. Boa tarde. Hoje nós iremos fazer um experimento para identificar a degradação do amido e o amido também presente nos carboidratos. Bom, o carboidrato que a gente vai utilizar hoje é o arroz. O amido ele é um polissacarídeo de reserva única presente nos vegetais. Aqui nós temos 15 ml de água, 15 ml de leite e 25 ml de suco de arroz, que foi produzido a partir da adição de 3 colheres de arroz com meio copo de água. Aqui a gente tem também 15 ml de água e 15 ml de saliva, que após serão adicionados o suco de arroz. Vamos adicionar agora na água e na saliva 5 ml do suco de arroz. Na água. E agora na saliva. Bom, todos agora têm a mesma quantidade e eles serão os nossos padrões de coloração, pois será adicionado agora 3 gotinhas de antisséptico, no caso aqui a gente está utilizando o iodo. Bom, então a gente irá colocar agora 3 gotas do iodo em cada recipiente. A gente pode identificar que o iodo adicionado à água, ele apenas ficou uma coloração amarelinha, olha, como vocês podem ver. Por quê? Porque o iodo ele é solúvel em água. O leite, mesmo após ser adicionado o iodo, ele ficou a mesma coloração, bem branquinho. Por quê? Porque o amido ele está presente apenas em alimentos de origem vegetal. O leite, ele é de origem animal, então não contém amido. E aqui a gente tem a nossa água ou suco de arroz, que ficou bem mais escura. Um roxo, bem roxo.
Então, isso quer dizer que aqui há a presença de amido na nossa água de arroz. Agora, a gente irá responder algumas perguntinhas. Como ocorre o processo de degradação do amido? Bom, como nós sabemos, a degradação do amido ela ocorre através de um complexo mecanismo enzimático, onde as enzimas se envolvem e podem coexistir em múltiplas formas, estão localizadas fora dos plastídeos, o que dificulta o estabelecimento de via metabólica predominante, onde as amilases, as fosforilases e as glicosidases atuam sobre o mesmo substrato, no caso o substrato aqui é o amido, de maneira diferente, produzindo a mistura de oligosacarídeos e açúcar solúvel. Dessas enzimas, elas através de um processo, elas vão trabalhar no substrato do amido e vão produzir os oligosacarídeos e açúcar solúvel. A segunda pergunta é: por que associam a ingestão elevada de amido com aumento de peso? Porque os carboidratos eles são ricamente calóricos. Por isso, as pessoas que ingerem muito carboidrato, elas vão tender a ter um aumento no peso. Bom, a terceira perguntinha é: qual a finalidade do uso dessa estratégia? É bem simples. Essa estratégia é restringir alimentos que contêm amido, que é um polissacarídeo que depois de metabolizado por nosso organismo irá produzir a glicose, entre outras substâncias, é evitar doenças como a diabetes. Por quê? Porque o consumo elevado de açúcar no sangue vai fazer com que as pessoas tenham comorbidades. Bom, a insulina, que é uma substância produzida pelo pâncreas, quando a pessoa está acima do peso ou tem diabetes, no caso, tipo 2, ela tem uma dificuldade de fazer a sua ação. Então, a pessoa irá adoecer. Aqui pergunta também: cite potenciais consequências do consumo excessivo de açúcar. Esse, como a gente já falou aqui, são as comorbidades, são as doenças, a diabetes tipo 2, a obesidade, a hipertensão, entre outras doenças. Agora, a perguntinha é: cite e descreva uma estratégia para evitar a absorção de amido. Bom, uma estratégia que pode ser usada para evitar a absorção de amido é a substituição ou a redução. A redução dos carboidratos, porque os carboidratos são ricos em amidos e quando esses alimentos eles estão muito presentes na nossa alimentação, eles podem contribuir para picos de elevação de açúcar na corrente sanguínea. Então, a gente pode substituir esses alimentos por alimentos também, por versões integrais, né, dos carboidratos, que também irão liberar a glicose no sangue, mas só que em uma quantidade menor. E também a gente pode adicionar à nossa alimentação gorduras boas, que no caso podem ser as oleaginosas, como o abacate, o chocolate amargo, entre outros, que também fornecem energia para a célula, mas não despejam uma quantidade tão grande de glicose na corrente sanguínea. A última perguntinha é a seguinte: existe relação do amido com o glúten? Podemos dizer que sim. Nós podemos dar exemplo de uma doença, que é uma doença de um distúrbio digestivo que provoca intolerância a glúten. As pessoas portadoras dessa doença, elas não podem utilizar alimentos que contêm glúten. Quando ele é utilizado frequentemente ou de maneira excessiva, né, ele pode causar complicações para os portadores da doença. E o que se pode fazer? Você pode substituir os alimentos que contêm glúten, no caso, por exemplo, farinha de milho, farinha de polvilho, maisena e outros alimentos que contêm amido. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima.